Praz, tudo bem? Tudo bem. Imagino como é que, tô tentando aqui imaginar, né, como é que foi sua noite, né, porque depois de vencer o Santos, geralmente alguns jogadores gostam de ver o VT, acompanhar como é que foi o desempenho, mas você chegou a ver as imagens, né, e como é que foi para dormir depois? Eu vi algumas coisas na viagem de volta, né, aquela 1 hora e pouco que a gente tem ali para subir a serra. Aproveitei para dar uma olhada, mas o sinal tava meio ruim na serra. E como eu tenho dificuldade para dormir, né, e isso me atrapalhava muito no dia seguinte, porque por mais que tu durma às 8 horas que seja, mas tu dormir das 4 da manhã ao meio-dia, tu não chega inteiro. Eu, quando tenho esses poucos dias de folga, eu tenho alguns afazeres domésticos, né, tenho que levar meu filho para futebol, minha filha para cá, para lá. Agora eu descobri um relaxantezinho, um indutor do sono aí que eu tomo, 10 minutinhos, eu tô capotado, então nem deu pra ver ontem à noite nada, cara. Mas certamente falaram muito, né, das suas defesas, claro, você também acompanhou, como disse, alguns vídeos. Dá pra dizer qual defesa foi mais difícil de fazer ali? É difícil falar, né, teve uma do Ricardo Oliveira no primeiro tempo que ela desviou no meu braço esquerdo, não sei se foi muito rápido o lance, não sei se deu pra desviar a ponto de mudar a trajetória dela, ela bater na trave, mas eu senti que pegou aqui no antebraço, né? E depois no segundo tempo teve aquela defesa na cabeçada, né? E uma outra do Vitor Bueno, acho que o jogo estava parado, né? Mas acho que a da cabeçada de repente foi mais difícil porque foi a mais longe, né? Foi perto do pé da trave e ela ainda bateu no chão antes de chegar e o campo estava molhado, acho que foi a mais difícil. Ô Praz, eu queria que você falasse o que simbolizou para você essa partida, porque foi mais um jogo do Campeonato Paulista, ok, mas acho que para você valeu muito mais, né? Porque você vinha de uma, entre aspas, uma desconfiança, uma lesão séria que você teve no passado, esse negócio do Jailson ou Praz, que ficou uma dúvida no começo desse ano, e um clássico contra o Santos que se tornou recentemente um rival que o Palmeiras construiu aí desde a Copa do Brasil e tudo mais. Para você foi uma partida especial. O que simbolizou ontem a sua atuação na Vila Belmiro? Olha, foi uma partida diferente do que a gente vinha encontrando durante o ano agora, né? Durante o ano até, não sei se mais difíceis, né? Para o goleiro são partidas mais complicadas, porque estava sendo jogo de 1 ou 2 bolas. Né? E aí tu entra, tu aquece, vai pro jogo, demora 30 minutos para vir uma bola. Tu fica 30 minutos sem ter o contato com a bola, sem ter o contato com o chão. Daqui a pouco vem uma bola a 100 km por hora, para tu ter que definir é difícil. Então, aí tu ficava mais 40 minutos, e lá no fim do segundo tempo tu ia trabalhar. E tava sendo assim, tirando acho que o jogo da Ferroviária, né, que eu fiz ali no segundo tempo, principalmente umas 3 ou 4 defesas, tava sendo jogo de 1 ou 2 bolas. E o teu nível de concentração tem que ser muito grande. Muito grande. Porque, como eu te falei, tu tá sem participar do jogo. E esse jogo do Santos foi muito atípico, né? Foi um jogo em que eu fui muito mais exigido, mas mesmo assim acho que eu consegui manter a média de gols. A gente tá tomando poucos gols, né? E de repente uma partida dessa poderia ter saído um pouco da linha, mas apesar de ter muito mais trabalho, eu acho que a eficiência minha até foi maior pelo número de defesas. E nessa onda de o Eduardo alterar o time agora já classificado e tal, vai dar uma descansada ou não tem essa não? Vai deixar o Jailson jogar um pouquinho ou não? Não, descansei 5 meses ano passado. Descansei muito pro resto da carreira já. Praz, eu fiz essa mesma pergunta pro Eduardo na última sexta-feira. Essa sequência das últimas 2 semanas pro Palmeiras de excelentes resultados, óbvio que o resultado é importante, mas não foi bom só por isso. A equipe tem um caráter agora, tem uma personalidade. É uma equipe que nessa partida contra o Santos, em 3 minutos, virou um clássico que não acontecia desde 2011 ganhar na Vila Belmiro. A equipe tem uma personalidade definida, tem ainda para melhorar na técnica, na tática, mas a personalidade, um time aguerrido, ela tá pronta? Isso não se conquista em um jogo, né? Óbvio que de repente ficou muito mais exacerbado nesse jogo contra o Santos, mas contra o Atlético Tucumã lá também foi muito complicado. O próprio São Paulo aqui, um clássico, a gente com 6, 7 jogadores que não vinham jogando. Acho que são coisas que não se cria de um dia para o outro. Óbvio que é começo de trabalho, não estou dizendo começo de trabalho, a recém começou, mas
para uma formação de uma equipe, é o começo, são 2 meses de treinamento, são 11 ou 12 jogos oficiais, né? Mas eu acho que a resposta que a gente está dando é boa. E a gente sempre falou desde o começo, tem que ter tranquilidade, porque mudaram, se for ver do time que terminou jogando no ano passado para o time que está jogando agora, mudou quase 50%, apesar de não chegarem tantas contratações, né? E o principal, mudou o comando, né? E o comando, quando muda, invariavelmente tem muitas ideias diferentes. E isso já conversamos sobre isso, que algumas coisas mudaram e mudaram de uma forma drástica, né? Então leva um tempo, mas acho que a gente está, para começo de trabalho, para começo de ano, conseguindo atingir um nível muito bom. Tecnicamente vai evoluir, óbvio, com o passar dos treinamentos. É nítida a performance individual de cada jogador do começo da temporada para cá. E taticamente, dia a dia, o Eduardo vai colocando alguma coisa a mais, né? Primeiro ele tentou implantar aquele sistema tático dele que ele acha que é o principal, e agora ele já está trabalhando com algumas variações, né? E isso que dá é o tempo, e eu acho que a gente está tendo uma resposta muito boa. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Tem uma questão que já foi questionada para você, mas eu volto a fazer, até diante da sua atuação, desse recomeço de ano, e evidentemente que você não vai se promover nessa resposta, até porque você é um cara acima da média, mas tem Copa do Mundo daqui um ano e pouco, né? O que passa pela tua cabeça? Eu não posso pensar muito a longo prazo, né? A Copa do Mundo é em 2018, nós estamos em 2017, eu tenho contrato com o Palmeiras até o final do ano só. Então eu tenho que pensar em fazer o melhor possível nesse ano de 2017, para pensar em renovar com o Palmeiras, para ficar mais um tempo aqui, e aí essas coisas vão vindo ao natural, né? Jogar bem, renovar, ter uma performance boa, para de repente ser lembrado de novo, para estar vamos dizer, no grupo de goleiros que possam vir a ser convocados. E é o que eu sempre falei, enquanto tu estiver jogando num time grande como o Palmeiras, se tu for titular e estiver jogando em alto nível, e como o time está hoje, disputando competições importantes, eu acho que o jogador tem o direito, até o dever de sonhar com a seleção. Se vai chegar ou não é outra coisa, mas é que nem trabalhar. Tu trabalha aqui todo dia muito para chegar almejando a perfeição, mas tu nunca vai conseguir chegar lá. Mas tu trabalha para isso. Se vai conseguir chegar na seleção ou não, aí são outros 500. Agora, uma outra questão, talvez um pouco diferente, né? O goleiro sempre foi um cargo de confiança, né, do treinador. E a gente, pensando em relação aos times paulistas especificamente, a gente vê que no Santos tem o Vladimir, o Vanderlei, eles se revezando até pela questão da contusão de um ou do outro. No São Paulo, essa dúvida do Sidão, né? O Renan Ribeiro jogou no último final de semana, tem o Denis, no Corinthians o Walter, o Cássio, e aqui você e o Jailson. Queria que você falasse sobre isso, quer dizer, o goleiro, de repente, pelo menos se a gente for fazer uma abordagem dos 4 grandes, deixou de ser um cargo de confiança ou continua sendo? Não, acho que continua sendo. Só que, óbvio que em alto nível, quanto mais alto nível, maior concorrência tu vai ter. E é natural que um time que queira chegar em várias competições não tenha um jogador só para determinada posição. E ainda mais a posição de goleiro que tu não pode improvisar, né? Um lateral direito, tu improvisa, um volante ou um zagueiro, quer que seja goleiro, tu não tem como improvisar. Então, acho que quanto maior o nível em que tu trabalha, maior vai ser a concorrência. E a gente tem 4 times grandes e é natural que a concorrência seja muito grande. Ô Praz, você falou aí sobre você ter trabalhado mais no jogo de ontem, né, em relação aos outros jogos. Ontem você falou até sobre uma mudança, né, da zaga do Palmeiras, né, o posicionamento agora com o trabalho do Eduardo. Mas além da qualidade do Santos e dessa mudança na zaga, o que aconteceu ontem da parte do Palmeiras para ter, em tese, sofrido tanto assim com o Santos? Normalmente os jogos na Vila são assim, né? O Santos tem uma vocação muito ofensiva. E jogando em casa, eles têm essa vocação muito mais aflorada. E é difícil jogar lá sem sofrer, como a gente sofreu, né? E em outras vezes, na final da Copa do Brasil também foi um jogo muito parecido. Só que a gente criou muito menos, né, na final da Copa do Brasil. E dessa vez a gente conseguiu fazer um jogo praticamente igual. E a partir do momento que tu entende que tu tem que atacar o Santos, que tu tem que agredir o Santos também, é impossível tu conseguir atacar com o volume que a gente atacou e se defender perfeitamente. Então tu vai abrir espaços. E eu acho que pro torcedor é um futebol melhor de se ver, né? É óbvio que eu, como goleiro, prefiro que
que eu não trabalhe tanto. Mas eu acho que foi pela proposta das duas equipes. O Santos naturalmente ia atacar, porque precisava do resultado e estava em casa. E o Palmeiras também foi corajoso e não se recolheu no seu campo, enfrentou um jogo de igual para igual. Eu vou até te repetir uma pergunta que eu fiz para o Eduardo ontem, né? Antes dessa sequência, muito se falava, agora o Palmeiras tem 2 clássicos, 2 jogos de Libertadores, vamos ver o que o Eduardo vai fazer, se ele vai aguentar, como é que o elenco vai corresponder. No final das contas, 2 vitórias em clássicos, na Libertadores uma vitória e um empate, passou ileso aí em tese essa sequência. Para você, como é que você avalia o atual momento do Palmeiras, passando por esse primeiro, se pode chamar assim, grande teste nesse começo de temporada? Eu acho que no futebol, como na vida, as coisas se repetem, né? Vocês estão aqui ano passado, sabiam que a gente foi questionado a mesma coisa na sequência da morte no Campeonato Brasileiro, né? Que a gente pegava clássicos e Flamengo, não sei o quê, e a gente saiu também, se saiu muito bem nessa sequência, né? É normal e daqui pra frente, daqui a pouco, quando retomarmos a Libertadores e a fase final do Paulista, vai ser colocado isso também agora, como é que o Palmeiras vai responder numa fase decisiva. Então a gente vai sendo desafiado dia a dia e mais do que isso a gente tem que ter um desafio interno, né? Às vezes as pessoas nos provocam, nos questionam externamente, mas às vezes a gente tem que também ter esse trabalho internamente, porque vai ter momentos da competição, como hoje a gente está classificado matematicamente, né? Então a gente tem que criar desafios para a gente, até pelo regulamento do campeonato também. A gente sabe que ser primeiro colocado no geral te traz um benefício muito grande, jogar o segundo jogo em casa. Mas com certeza a gente eu acho que vai ser testado assim até o final da competição, até o final do ano. E de acordo com que a equipe vai ultrapassando, vamos dizer, esses testes, vão vindo testes mais difíceis e com exigências mais difíceis, né? A gente passou nessa sequência, era a sequência mais complicada que a gente tinha desde o começo da competição, por causa dos 2 clássicos, por causa da Libertadores, e a gente deu uma resposta muito boa. Agora, para o próximo desafio que vai ser colocado para a gente, com certeza a exigência vai ser maior e a cobrança vai ser maior ainda. Ô Praz, ontem o Vitor Bueno perdeu um gol quando você já estava batido, um gol claro ali, né? Uma chance clara de gol. Eu buscando, você era o goleiro daquele Flamengo e Vasco que o David perdeu aquele gol incrível. Era o goleiro no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, quando o Nilson perdeu aquele gol incrível. O Fernando Praz tira algumas bolas com os olhos também? Esses dias saiu um top 10, eu acho que eu estava em 3 desses aí. Tinha mais um agora que eu não me lembro. Um jogo contra o Vasco. Acho que até foi o Gilberto, que ele me cortou o zagueiro e chutou a bola no travessão, lá em São Januário, o Herrera, no gol da estátua do Romário. Cara, tem que ter sorte também, né? Não adianta, tem aquele momento ali, o jogador desse tinha cruzado, desviou no Dracena, eu acho, matou o Dracena, matou o Zé, e a única coisa que a gente tinha era essa coisa, o imponderável, né? E graças a Deus, como algumas vezes vai contra a gente, ano passado eu me lembro aqui contra o Santos, o Gabigol chutou uma bola, ela vinha na minha mão, bateu nas costas do Vitor Hugo e entrou bem no cantinho. Então, às vezes acontece para um lado, às vezes para o outro. Ainda bem que nesse jogo foi pro nosso lado, porque era um momento difícil a gente tomar um gol ali, primeiro tempo, do jeito que estavam as coisas, podia complicar o jogo. Mas assim, naquelas frações de segundo, assim, o que passa na sua cabeça? Passa na cabeça do goleiro, sai zica, cega Jesus, o que passa na sua cabeça? Não passa nada, cara, pensa, deu M, né? Mas aí as coisas acontecem tão rápido que quando ele errou e a bola sobrou pra mim ali, daí já começa outro lance. Mas é essa sensação de que tu vai sofrer o gol e daqui a pouco, de uma hora pra outra, as coisas não tão certas. E o gol esse lance do Vasco foi um dos mais engraçados, porque o Léo Moura veio pelo fundo, cruzou, a bola passou por mim, e eu virei e eu vi o David levantando a perna pra chutar pro gol. Aí eu virei pro assistente para reclamar impedimento, né? Aí quando eu voltei, o Dedé tava saindo com a bola, eu perguntei pro Fagner, até falei, o que houve? Ele falou, não foi gol. Eu falei, como que não? Porque eu não tinha visto o resto do lance, né? Eu só via, quando o David foi tocar na bola, eu fui tentar reclamar com o Bandeira para ver se ele dava impedimento. Praz aqui, boa tarde. O Felipe Melo, quando ele saiu do jogo ontem, ele acabou dizendo que caldeirão de verdade é no Allianz Parque, ele não viu um caldeirão com 5, 8 mil. Você que fica ali bem baixo na torcida, você sentiu que não teve tanta essa pressão? Como é que você analisa até mesmo essa fala do Felipe Melo?
Não, a pressão tem. Óbvio que um estádio, sei lá, cabe 16 mil pessoas, ter 8 é metade da capacidade, né? E óbvio que de repente se o jogo fosse aqui em São Paulo, no Pacaembu, com 30 mil santistas, teria um barulho maior. Mas como o próprio Felipe falou, né? Ele falou até brincadeiras à parte depois, que faz parte do futebol, a provocação, como provocaram ele muito ali na saída pro intervalo. Mas jogar na Vila sempre é muito difícil. Aqui. Você chegou a falar com o Vitor Bueno, que perdeu esse gol, ou com o Vladimir depois do jogo? Não, nós estávamos lados opostos, né? Os vestiários na Vila são atrás dos gols, e o Santos saiu já pro vestiário dele, não consegui falar com ninguém. Agora já tem 3 meses de trabalho, e você falou que dá para perceber já uma cara e ter uma diferença do time do ano passado. De característica em campo, o que você vê diferente do time do Cuca, que foi campeão brasileiro, para esse time de agora, do Eduardo? Característica? Difícil falar, cara. O sistema de marcação mudou, né? A gente marca de uma maneira diferente. Eu acho que isso é notório, todo mundo já sabe. E o Cuca era um time, sei lá, de repente mais, até por ser marcação individual, né? Era um time mais agressivo. O Palmeiras a gente tenta fechar os espaços e agredir o homem da bola, né? E eu acho que a gente é um time como o do Cuca, em determinado momento que ele centralizou o Gabriel, porque ele queria mais velocidade, né? Com o Borja a gente mantém essa característica de velocidade, né? Mas não sei, eu acho que a gente é um time que propõe um pouco mais o jogo, a gente tem um pouquinho mais de ofensividade. Antigamente, quando a gente perguntava para você de um grande jogo, você citava aquele Vasco e Flamengo, se eu não me engano. Você fez 2 defesas em seguida ali, uma até caído já, que era um dos seus melhores jogos da carreira. O jogo de ontem entra aonde aí nos seus principais jogos da carreira? É o principal? É um dos 3 principais? Você já chegou a avaliar um pouco isso? Não avaliei, mas é difícil lembrar de muito para trás, né? Esse jogo do Flamengo, óbvio que foi um jogo que ficou marcado. Mas aqui no Palmeiras eu tenho alguns jogos que me marcaram muito. Um contra o Cruzeiro em 2014, no Mineirão, logo depois que eu voltei de lesão. O contra o Rosário aqui ano passado pela Libertadores. O próprio Rosário lá, apesar de ter sido 3-3, foi um bom jogo meu. Teve um, acho que contra o São Paulo ano passado no Morumbi também. Mas esse, sem dúvida nenhuma, tá entre os melhores, até pelo resultado também, né? Uma vitória. O do Rosário lá foi empate, o de São Paulo aqui nós perdemos por 1-0. Mas eu acho que tá num dos grandes jogos que eu fiz aqui no Palmeiras. Boa tarde. Ontem o Eduardo ele destacou a persistência do elenco do Palmeiras, né, que nos últimos 2 jogos conseguiu vencer o jogo no finalzinho. Você também destaca isso? É uma das características do elenco? Isso é uma característica que um grupo pode ter, ou que determinados jogadores passam essa característica, né? Mas a gente provou, principalmente nesses 2 jogos, realmente e contra o Atlético Tucumã também, a gente até o final, mesmo com um homem a menos, defendeu muito, mas procurou o gol e teve as melhores chances de marcar foram nossas, né? Aí só que a bola não entrou e é uma questão. Mas eu acho que o futebol é isso, né? E tá mais do que provado, tanto pro bem como pro mal. Tu não pode te dar ao luxo de jogar por terra 10 minutos quando tu tá perdendo, por água abaixo, se entregar, e também quando tu tá vencendo, tu tem que lutar até o final, porque daqui a pouco é um balde de água fria, né? E um exemplo foi quando o Jean fez o gol, o pessoal foi comemorar e o William pegou a bola no fundo do gol e veio correndo pro meio campo pra botar a bola pra reiniciar o jogo, né? A gente podia ter feito ao contrário, podia ter pegado a bola, dado um bico nela pra retardar o jogo, porque a gente buscaria o empate. Mas eu acho que isso passa também pelo momento de confiança que a gente está atravessando. Fernando, tudo bom? Você comentou sobre a pressão e as críticas externas que o grupo estava enfrentando. Talvez o maior alvo dessas críticas, dessa pressão, antes dessa sequência de 4 jogos, tenha sido o Eduardo Batista, né? E muitas pessoas questionavam que essa seria uma sequência decisiva para o Eduardo se fortalecer como técnico do Palmeiras, né? Até afastar a sombra do Cuca, porque teve torcedor pedindo já a volta do Cuca. Até no jogo contra o São Bernardo também teve recado direto para o Eduardo Batista. Eu queria saber se o grupo também usou essa questão do Eduardo Batista, porque
todo mundo tem sido muito elogioso a ele, como uma motivação especial para esses 4 jogos, porque o Palmeiras sai com 3 vitórias e um empate com um jogador a menos da Argentina, né? Não, cara, é que a gente aqui de dentro analisa de uma forma diferente do torcedor, né? A gente tá vendo o trabalho dia a dia, o torcedor não consegue vir aqui para ver o treino, muitas vezes vocês também não conseguem ver, o torcedor não vive o nosso ambiente, e o principal, né? O torcedor age com a paixão, com a emoção, não age racionalmente. De repente, depois quando ele chega em casa, ele senta no sofá conversando, ele tem outra visão do que na hora do estádio, na hora da arquibancada ali. Então, pra gente a gente não entra no jogo pensando em ganhar, em vencer, para provar que o Eduardo é um bom treinador. Eu acho que isso vai ser demonstrado, claro, pelo nosso trabalho, mas sem essa pressão extra. Você falou da questão da seleção, mas eu acho que fica claro também o teu desejo de retornar através do teu trabalho, mas você teria até dito que enquanto você estiver trabalhando nesse nível, você sempre vai pensar em seleção. É mais ou menos assim a tua ideia? Apesar da idade, de tudo, a tua história no futebol, você ainda precisa escrever um novo capítulo aí de seleção? Eu acho que... Cara, tem jogadores que têm uma carreira fenomenal, fantástica, mas de repente nunca foram para a seleção. O cara, não vou dizer que é frustrado, mas fica uma pontinha de... como se estivesse faltando algo, né, na carreira. E eu também, eu penso em, óbvio, jogar na seleção. Em relação à idade, eu acho... Posso estar puxando a brasa pro meu assado, mas eu acho que, para mim, eu sempre analisei isso, e eu sempre uso o Zé Roberto como exemplo. Se o Zé for o melhor lateral esquerdo do Brasil, ele tem que ser convocado mesmo com 43 anos. É rendimento, e seleção é momento, né? Então, eu acho que a idade não tem que ser levada em consideração, e até mesmo, digo, dentro do clube, não só para a seleção. Às vezes tem um jogador com 35 anos que tu tem condição de dar um contrato de 3 anos para ele, e um de 25 que tu não tem condições de dar. Então, o rendimento, o campo, vai te dizer se tu tem condições ou não, né? E aí a idade é o que menos importa, eu acho. Mas eu, óbvio que sonho e vou sonhar até o dia que eu deixar de jogar. Fernando, aqui na sua direita, no fundo. Aqui. Como é que é ter a melhor campanha do Campeonato Paulista, e se ter a melhor campanha de fato mostra que o Palmeiras tem o melhor time do campeonato? Não, vai mostrar que tem o melhor time se for campeão, né? A gente pode fazer a melhor campanha e na próxima fase ser eliminado. Então, é diferente de pontos corridos, né? Que tu tem entre aspas, o melhor time tem uma vantagem, né? No mata-mata, óbvio que agora melhorou um pouco, porque são 2 jogos. Antigamente, com um jogo só, era muito mais perigoso, né? Mas não tem nada de melhor time ainda. O campeonato nem chegou no final da primeira fase. E quando os 8 classificarem, esses 8 que entrarem, qualquer um pode ser campeão. A gente tem exemplos aí do Ituano em 2014, do Audax ano passado. Então, é uma coisa que a gente não pode fazer, é baixar a guarda. Aqui, mesmo depois da sua lesão, no ano passado, o Tite sempre afirmou que você estaria no radar, mesmo durante a sua recuperação, né? Teve alguma conversa entre vocês depois disso? E você espera que o Dudu agora, com essa viagem, ele faça uma campanha para você ser convocado? Não espero a campanha do Dudu, nada. A campanha, quem vai fazer para eu ser convocado ou não, para eu, falo de novo, renovar com o Palmeiras o contrato ou não, são minhas atuações dentro do campo. E de estar no radar ou não, eu particularmente não ouvi, não fiquei sabendo. Se aconteceu, bom, né? Claro, quem não vai gostar. Mas o maior cabo eleitoral é o jogador dentro de campo, é o que ele vai fazer dentro de campo. Não. Só cruzei com o Tafarel quando fui ver o jogo do Grêmio pela Copa do Brasil. O Tafarel estava levando os cachorros dele para passear. Voltando da padaria, eu estava no carro, cruzei no semáforo e cumprimentei ele só, o único contato.